Nas escarpas de Saipan, a propaganda impulsionou mães e crianças à morte. Contudo, um punhado de sobreviventes que optaram pela rendição viveu para narrar uma história inesperada. A sobrevivência nas mãos de seus supostos monstros. Haviam sido instruídos de que os americanos eram feras, homens que incendiariam, matariam e tomariam o que quisessem. Mulheres sussurravam umas às outras em cavernas, abraçando seus filhos, convencidas de que a rendição significava desonra e um fim brutal. Em Saipan, no verão de 1944, o medo não era apenas uma emoção, era uma arma e funcionava. Famílias viam os penhascos como sua única fuga, convictas de que atirar-se ao oceano era preferível a enfrentar os soldados que agora se aproximavam por toda a ilha. Saipan era pequena, pouco mais de 100 quilômetros quadrados, mas em junho havia se tornado um dos campos de batalha mais violentos da Guerra do Pacífico. Fuzileiros navais e unidades do exército dos Estados Unidos desembarcaram nas praias em ondas, apoiados por intenso fogo naval e ataques aéreos. Em poucos dias, as defesas militares japonesas começaram a ruir. Mas para os civis, muitos deles, mulheres, crianças e idosos, não havia para onde correr. Eles se esconderam em cavernas em meio a densos bambuzais e casas queimadas, carregando o peso das histórias que lhes haviam sido contadas por anos. A propaganda era implacável. Oficiais japoneses haviam dito aos civis que os americanos eram cruéis e selvagens. Diziam que nenhuma mulher seria poupada, nenhuma criança ficaria ilesa. Cada panfleto, cada transmissão, cada rumor sussurrado martelava a mesma advertência. A captura significava horror. E assim o medo tornou-se sua prisão, trancando-os em esconderijos onde a fome, a sede e o silêncio os consumiam lentamente. Imagine a cena, o estrondo da artilharia à distância, o rugido das metralhadoras, a fumaça pairando sobre campos de cana-de-açúcar destruídos. Uma mãe agachada nas sombras de uma caverna, as mãos trêmulas enquanto tentava manter seu bebê em silêncio. Um homem idoso pressionava o ouvido contra as rochas, escutando o som de botas se aproximando. Seu exército estava em ruínas, seus líderes mortos ou desaparecidos, mas as vozes desses líderes ainda ecoavam em suas mentes. Melhor a morte do que a rendição. Para as tropas americanas que avançavam para o interior, o combate era brutal e confuso. Eles não estavam apenas enfrentando soldados, estavam lidando com civis que haviam sido instruídos a temê-los mais do que qualquer outra coisa. Fuzileiros navais, avançando pelos campos, tropeçavam em famílias escondidas em valas. Às vezes, essas famílias corriam, às vezes resistiam. E em momentos desoladores, escolhiam tirar a própria vida antes mesmo que o contato pudesse ser feito. Esta era a Ilha do Medo, uma ilha onde a verdade e a mentira se entrelaçavam, onde a propaganda pintava os americanos como demônios e onde milhares de civis acreditavam nisso. Mas nem todos aceitaram que seu destino estava selado. No norte da ilha, entre cavernas enegrecidas pela fumaça e os restos despedaçados de aldeias, algumas mulheres chegaram a um ponto de ruptura. Não podiam ver seus filhos morrerem de fome. Não podiam enfrentar os penhascos. Decidiram arriscar o desconhecido. Ao cair da noite, um pequeno grupo saiu de seus esconderijos. Suas roupas estavam rasgadas, seus rostos manchados de sujeira e cinzas. Não carregavam nada além do peso do medo. Cada passo à frente parecia uma traição a tudo o que lhes havia sido ensinado. Cada som os fazia estremecer, cada sombra parecia um perigo. As mulheres seguravam seus filhos com mais força, preparando-se para gritos, para mãos rudes, para o momento em que as advertências se tornariam realidade. O que elas não sabiam era que do outro lado do campo de batalha, as tropas americanas estavam recebendo suas próprias instruções. Disciplina, nenhum dano a civis, tratar prisioneiros com respeito. Essas palavras vinham de comandantes que sabiam que o mundo estava observando,
mas ordens no papel são uma coisa. No caos da guerra, na exaustão do combate, o que importava era o que acontecia face a face. As mulheres que saíam daquelas cavernas não podiam imaginar misericórdia, não podiam conceber bondade de homens que lhes haviam dito que as destruiriam. Para elas, era uma marcha para as mandíbulas da besta. E, no entanto, essa caminhada aterrorizante levaria a um momento que quebraria tudo o que pensavam saber. Mas antes desse momento de choque e alívio, o próprio campo de batalha teve que se fechar, forçando escolhas que nenhuma família deveria ter que fazer. A batalha por Saipan havia transformado a ilha em um pesadelo. Os fuzileiros navais que desembarcaram em 15 de junho de 1944 foram avisados de que a luta seria sangrenta, mas até eles ficaram chocados com a ferocidade da resistência. Os defensores japoneses estavam entrincheirados em cavernas, ravinas e bunkers esculpidos nas encostas. Cada crista tinha que ser tomada 2 vezes, uma dos soldados atirando e outra dos civis escondidos sob eles. Para os militares japoneses, a ordem era clara: lutar até a morte. Não haveria rendição, nem retirada, nem negociação. Os comandantes esperavam que seus homens sangrassem os americanos até a exaustão. Metro a metro, os defensores usaram metralhadoras, morteiros e até ataques suicidas para desequilibrar os fuzileiros navais. À noite, grupos de soldados desciam das colinas gritando enquanto avançavam com baionetas, esperando romper as linhas americanas. Raramente funcionava. Em vez disso, corpos eram deixados espalhados pelos campos pela manhã, lembretes de que o exército do Japão estava se desintegrando a cada dia que passava. Mas os civis foram pegos nesse caos. Eles não eram soldados, mas eram tratados como parte da defesa. Os militares japoneses forçaram famílias a se esconderem em cavernas, às vezes entregando-lhes granadas e dizendo para usá-las se a captura parecesse certa. Algumas mulheres receberam lâminas e foram instruídas a proteger sua honra a todo custo. A comida era escassa, a água quase inexistente. Os choros das crianças ecoavam na escuridão, abafados por mãos desesperadas para mantê-las em silêncio. Do lado de fora, os americanos avançavam. Tanques rolavam sobre o terreno acidentado, suas esteiras mastigando campos de cana que antes eram verdes, mas agora estavam achatados e queimados. Aviões voavam baixo, metralhando as cristas onde soldados japoneses ainda se agarravam a posições defensivas. Cada explosão sacudia o chão, fazendo chover poeira e pedras dentro das cavernas. Cada onda de choque lembrava os civis lá dentro que a guerra estava se aproximando, esmagando seus esconderijos um por um. A atmosfera era sufocante, calor, fumaça e medo se misturavam. Imagine-se sentado na escuridão, o ar denso e pesado, cada respiração cheia do cheiro de pedra úmida e suor. Mães tentavam acalmar crianças que imploravam por arroz, por água, por um momento de alívio. Algumas sussurravam orações, outras permaneciam em silêncio, seus rostos vazios, esperando o que viesse a seguir. E o que vinha a seguir era sempre pior. Quando os fuzileiros navais descobriam cavernas, eles chamavam para a rendição. Às vezes, disparavam tiros de advertência, mas lá dentro os civis se lembravam da propaganda. Os americanos vão matar vocês, vão envergonhar vocês, vão destruir suas famílias. Muitos permaneceram escondidos, alguns segurando granadas, esperando para usá-las em si mesmos e em seus filhos. Quando panfletos foram lançados de aviões, prometendo comida e segurança, muitos os queimaram em silêncio. As mentiras que lhes haviam sido contadas eram mais fortes do que o papel. A pressão piorou à medida que a batalha avançava para o norte. Aldeias foram arrasadas, encostas foram marcadas por crateras de projéteis. Famílias fugiram para o interior das cavernas, mas as cavernas se tornaram túmulos. A fome os roía, a sede rachava seus lábios. Do lado de fora, os sons da guerra nunca cessavam. Botas nas rochas,
tiros estalando, comandos gritados em inglês que ninguém conseguia entender. Os americanos avançavam, mas até eles sentiam a estranheza da luta. Esperavam soldados. Em vez disso, continuavam encontrando famílias aterrorizadas, famintas, convencidas de que estavam prestes a morrer. Fuzileiros navais que haviam lutado em Tarawa ou Guadalcanal já tinham visto civis antes, mas nunca assim. Não eram simplesmente espectadores pegos no fogo cruzado. Eram pessoas que haviam sido ensinadas a temê-los mais do que a própria morte. À medida que as linhas de frente se fechavam em torno dos penhascos do norte de Saipan, as escolhas se estreitavam para os comandantes japoneses. A rendição era impensável para os soldados, significava desgraça. Para os civis era pior, porque a desgraça havia sido pintada como algo pior que a morte. Os penhascos pareciam mais altos a cada dia, as cavernas mais escuras, as saídas menores, e os americanos continuavam vindo. No campo de batalha, caos e compaixão colidiam. Alguns fuzileiros navais, endurecidos por semanas de combate, viam qualquer um correndo em sua direção como uma ameaça. Outros, vendo mães com bebês, abaixavam seus rifles em confusão. Civis que saíam cambaleando, agitando panos brancos, eram levados para postos de socorro. Mas para aqueles que ainda se escondiam, o medo só aumentava. Esta era a armadilha final de Saipan. Uma ilha encolhendo a cada hora, o fogo pressionando de um lado, os penhascos esperando do outro. A batalha não era mais apenas entre exércitos, era dentro dos corações dos civis, decidindo se morreriam ou se renderiam. Mas antes que essas escolhas se concretizassem, a propaganda japonesa derramaria mais combustível no fogo, levando as famílias a acreditar que a misericórdia nunca viria. Muito antes de os americanos chegarem aos penhascos do norte de Saipan, o medo já havia sido plantado profundamente nas mentes de seu povo. A propaganda era o ritmo constante da vida diária. Vinha de rádios, salas de aula, reuniões comunitárias e até conversas familiares. Todos ouviam a mesma mensagem. Os americanos eram demônios, não mostrariam misericórdia. Para as mulheres, os avisos eram piores. A captura significava humilhação, agressão e morte. Para as crianças, significava ser arrancada de suas mães. Para os homens, significava tortura antes da execução. Em 1944, essa mensagem não era apenas um rumor, estava entrelaçada à sobrevivência. Os civis a repetiam uns aos outros, às vezes em sussurros, às vezes como advertências. Mães diziam às filhas para esconder facas em suas roupas. Pais instruíam suas famílias a se atirarem dos penhascos antes de cair nas mãos inimigas. Até os professores haviam dito às crianças em idade escolar que, se os americanos chegassem, deveriam gritar "Vida longa ao imperador", antes de pular para a morte. Os militares japoneses reforçaram essas crenças. Soldados entregavam granadas às famílias e diziam: "Quando os americanos vierem, usem isto." Oficiais visitavam esconderijos e diziam diretamente às mulheres que a rendição era desonra. Eles alertavam que os americanos arrancariam seus filhos de seus braços e os matariam diante de seus olhos. Esse reforço constante deixava pouco espaço para dúvidas, e assim, quando o trovão da artilharia sacudiu a ilha, os civis se apegaram a essas crenças como verdades. As explosões não eram apenas prova de um exército invasor, eram lembretes de que o tempo estava se esgotando. Dentro das cavernas, famílias se amontoavam, discutindo em vozes abafadas. Alguns diziam que deveriam correr para os penhascos, outros que deveriam esperar e lutar. Alguns, desesperados e exaustos, perguntavam: "E se os americanos não forem o que nos disseram?" Essas vozes eram rapidamente silenciadas. Questionar os avisos era arriscar não apenas a vergonha, mas ser visto como fraco em uma cultura que valorizava o sacrifício acima da sobrevivência. Imagine o peso dessa escolha.
Uma jovem mãe sentada nas sombras, seus 2 filhos apertados contra ela. Ela se lembra das palavras incutidas nela desde a infância: melhor morrer do que ser capturada. No entanto, enquanto observa os lábios de seus filhos racharem de sede, sua fé nessas palavras vacila. Sua vizinha segura uma granada, murmurando que devem acabar com tudo juntas. Ela se pergunta se tem força para puxar o pino. Seu estômago se contorce, o medo a puxa em uma direção, o amor em outra. Os americanos tentaram combater essa propaganda. Aviões lançaram panfletos prometendo comida, água e tratamento justo. Intérpretes gritavam por megafones, instando os civis a saírem vivos. Mas para as famílias escondidas, esses panfletos pareciam armadilhas. Por que o inimigo seria gentil? Por que ofereceriam segurança? Cada pedaço de papel era comparado às vozes em que confiavam. Os soldados, os professores, os oficiais que lhes disseram para nunca acreditar nas mentiras americanas. E assim, a propaganda se manteve firme, convenceu as famílias de que a misericórdia era impossível. Convenceu as mães de que a rendição era pior que a morte. Convenceu as crianças de que seu único futuro era seguir seus pais pelos penhascos. A tragédia não estava apenas nas palavras em si, mas em quão profundamente elas se enraizaram. Mesmo quando a evidência da misericórdia americana começou a aparecer, quando algumas famílias se renderam e sobreviveram, a propaganda era mais forte que a verdade. O medo se espalhou mais rápido que os fatos. Civis que nunca haviam visto um soldado americano repetiam histórias como se fossem testemunhas oculares. Eles vão nos queimar vivos, eles vão levar as mulheres primeiro, eles vão cortar as crianças em pedaços. Não eram pequenas mentiras, eram grotescas, projetadas para empurrar comunidades inteiras para a morte em vez da captura. Para muitos, funcionou. Famílias inteiras escolheram acreditar que a morte era a opção honrosa. Alguns se prepararam silenciosamente, amarrando cordas em suas cinturas para se unirem antes de pular. Outros afiavam facas nas cavernas. O sussurro da propaganda tornou-se mais alto que o som da artilharia lá fora. Afogou a razão. A ironia é que essas mesmas cavernas também se tornaram lugares de hesitação. Mesmo enquanto a propaganda empurrava as pessoas para o suicídio, havia momentos de dúvida. Uma criança perguntou por que não podiam simplesmente pedir água aos americanos. Um velho lembrou-se de ter visto ajuda humanitária da USAID, dada a prisioneiros em guerras anteriores. Uma mãe olhou nos olhos de seu bebê e hesitou em puxar o pino da granada que lhe havia sido entregue. Essa hesitação era perigosa, mas também salvadora para alguns. Essa tensão entre a propaganda e o instinto de viver logo chegaria a um ponto de ruptura. Os penhascos esperavam, a batalha se aproximava e as famílias logo teriam que decidir qual voz seguir, a que as chamava para morrer, ou a tênue esperança de que a sobrevivência pudesse ser possível. Mas antes que a esperança pudesse se enraizar, a tragédia dos penhascos ceifaria milhares que escolheram a morte em vez do risco da misericórdia. No final de junho de 1944, a ponta norte de Saipan havia se tornado um palco para uma das tragédias mais assombrosas da Guerra do Pacífico. 2 enormes penhascos, mais tarde conhecidos como Bonsai Cliff e Suicide Cliff, erguiam-se sobre o oceano abaixo. O terreno era acidentado, a queda íngreme, as ondas implacáveis. Para os civis japoneses levados para o norte pelos americanos que avançavam, esses penhascos se tornaram tanto um refúgio final quanto um túmulo escolhido. A cena era quase insuportável. Famílias se reuniam na beira, seus rostos pálidos de fome e terror. Mães seguravam seus filhos perto, sussurrando orações finais. Pais permaneciam rígidos, divididos entre a lealdade ao imperador e o amor que sentiam pelas pequenas mãos que os agarravam.
Algumas famílias se amarravam com cordas ou tiras de pano para que ninguém fosse deixado para trás. Outros carregavam granadas, não como armas contra o inimigo, mas como ferramentas para garantir que não viveriam o suficiente para serem capturados. De longe, soldados americanos observavam horrorizados. Eles viram grupos inteiros caminharem firmemente em direção aos penhascos. Eles gritavam, gesticulavam, até largavam suas armas para mostrar que não pretendiam fazer mal. Panfletos flutuavam prometendo segurança. Intérpretes imploravam por megafones. Vocês não serão feridos, saiam e serão alimentados e cuidados. Mas os civis mal reagiam a eles. As vozes soavam como mentiras, truques astutos de demônios que queriam atraí-los para o aberto. Relatos de testemunhas oculares descrevem mães subindo o penhasco, rostos com bebês amarrados às costas. No topo, elas paravam apenas brevemente antes de se atirar no mar abaixo. Outros corriam, seus gritos perdidos ao vento enquanto saltavam juntos. Famílias inteiras desapareceram no oceano em segundos, as ondas quebrando sobre elas. Alguns escolheram os penhascos no interior, atirando-se em rochas irregulares em vez de no mar. Para os fuzileiros navais e soldados no chão, foi um dos momentos mais desamparados da guerra. Veteranos de combate endurecidos, homens que haviam sobrevivido a tiroteios e ataques suicidas, se viram impotentes enquanto observavam civis morrerem diante deles. Alguns gritavam de frustração, outros de luto. Alguns tentaram escalar as rochas para impedir os suicídios, mas chegaram tarde demais. Os penhascos ceifaram vidas mais rápido do que qualquer um poderia intervir. A escala disso era impressionante. As estimativas variam, mas acredita-se que milhares morreram naqueles últimos dias da batalha. Para muitas famílias japonesas, esta não foi uma decisão precipitada. Foi o resultado de anos de doutrinação, reforçada pelo desespero da derrota. Seus líderes lhes haviam dito que este era o único fim honroso. Seu medo da captura era tão absoluto que nem mesmo a visão de soldados americanos abaixando suas armas conseguia romper essa barreira. No entanto, nem todos escolheram os penhascos. No caos, algumas famílias vacilaram. Uma mãe hesitou ao olhar para as ondas e depois para seu filho chorando. Um velho puxou sua filha de volta no último momento, recusando-se a deixá-la pular. Esses momentos de hesitação, breves como eram, criaram aberturas, chances. A hesitação, mesmo que breve, abriu frestas de oportunidade, chances de sobrevivência que a propaganda se esforçara por selar. Nesses momentos de incerteza, a narrativa imposta começava a se desfazer, permitindo que o instinto humano mais básico, o de viver, emergisse. Para alguns, essa hesitação foi a diferença entre a morte e um futuro que eles não ousavam imaginar. Enquanto a tragédia se desenrolava nos penhascos, um pequeno grupo de mulheres e crianças, movido por uma mistura de desespero e uma centelha de esperança, tomava uma decisão diferente. Eles escolheram o caminho da rendição. Escondidos em uma das muitas cavernas que pontilhavam a paisagem acidentada, eles observaram o avanço inexorável das tropas americanas. O medo era palpável, um gosto amargo na boca, mas a visão de seus filhos, enfraquecidos pela fome e pela sede, era um motivador ainda mais poderoso. A propaganda que os assombrara por tanto tempo começou a perder força diante da dura realidade da sobrevivência. Ao anoitecer, envoltos pela escuridão que oferecia uma cobertura precária, o grupo emergiu de seu esconderijo. Cada sombra era um inimigo em potencial. Cada som, um prenúncio de desastre. Com os corações batendo descontroladamente, eles avançaram em direção às linhas americanas, agitando um pano branco improvisado. Eles se prepararam para o pior, para a violência e a crueldade que lhes haviam sido prometidas. No entanto, o que aconteceu em seguida desafiou todas as suas expectativas. Os soldados americanos, ao avistarem o pequeno grupo,
não responderam com agressão. Em vez disso, eles baixaram suas armas. Um intérprete usando um megafone transmitiu uma mensagem de calma e segurança. A voz, embora amplificada e um tanto distorcida, não continha a malícia que eles esperavam. As palavras eram simples e diretas. Não atiraremos. Venham devagar. Temos comida e água. Para as mulheres, que esperavam um fim brutal, aquele momento foi de um choque profundo. A dissonância entre a propaganda e a realidade era tão grande que, a princípio, parecia um truque cruel. Com cautela, o grupo se aproximou. Os soldados, mantendo uma distância respeitosa, indicaram o caminho para um posto de socorro. Lá, em vez de brutalidade, encontraram algo que mal ousavam esperar: compaixão. Receberam água, rações de comida e cuidados médicos. As crianças, que há dias não comiam, devoraram o alimento oferecido com uma avidez que partiu o coração dos soldados que os observavam. As mães, vendo seus filhos sendo tratados com gentileza, sentiram o nó do medo em seus estômagos começar a se desfazer. Essa experiência, embora isolada, foi um ponto de virada. A notícia da rendição bem-sucedida começou a se espalhar, transmitida em sussurros entre os esconderijos. A história daquelas mulheres e crianças que sobreviveram, que foram tratadas com humanidade, tornou-se um contraponto poderoso à narrativa de terror da propaganda. Para muitos que ainda se escondiam, essa nova informação plantou uma semente de dúvida. E se a sobrevivência fosse, afinal, uma possibilidade? Ainda assim, a decisão de se render não era fácil. Anos de doutrinação não podiam ser desfeitos em um instante. O medo da desonra, da vergonha e da retaliação ainda era uma força poderosa. No entanto, a história daquele pequeno grupo corajoso ofereceu uma alternativa, uma narrativa diferente daquela que terminava em morte nos penhascos. Mostrou que, mesmo no meio do caos e da brutalidade da guerra, a humanidade poderia, de alguma forma, prevalecer. Nos dias que se seguiram, mais e mais civis começaram a emergir de seus esconderijos. Famílias inteiras, emaciadas e aterrorizadas, mas agarradas a um fiapo de esperança, fizeram a mesma caminhada em direção às linhas americanas. Cada rendição era um ato de fé, um salto no desconhecido, e cada vez eles eram recebidos não com a violência que temiam, mas com a ajuda de que precisavam desesperadamente. Os campos de internamento, embora superlotados e improvisados, tornaram-se refúgios de vida. Lá, os civis recebiam comida, abrigo e cuidados médicos. A propaganda que os havia levado à beira do abismo foi finalmente exposta como uma mentira. A realidade da sobrevivência, embora difícil e incerta, era infinitamente preferível à certeza da morte. As crianças, que haviam conhecido apenas o medo e a fome, começaram a brincar novamente. As mães, que haviam se preparado para o pior, começaram a sonhar com um futuro para seus filhos. A história dos sobreviventes de Saipan é um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder da esperança em face do desespero. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a escolha de viver pode ser o ato mais corajoso de todos. E para aqueles que sobreviveram, a vida se tornou uma prova de que a humanidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, até mesmo nas mãos daqueles que foram pintados como monstros. A Batalha de Saipan, um dos conflitos mais sangrentos da Guerra do Pacífico, foi um microcosmo da própria guerra, onde a brutalidade do combate se encontrou com a complexidade da experiência humana. Para os fuzileiros navais e soldados americanos, a invasão da ilha em junho de 1944 foi um desafio tático de enormes proporções. A geografia de Saipan, com suas colinas íngremes, densas selvas e uma intrincada rede de cavernas, oferecia aos defensores japoneses uma vantagem natural. Cada avanço era conquistado a um custo terrível, com baixas crescentes de ambos os lados.
A resistência japonesa, alimentada por um código de honra que proibia a rendição, era feroz e implacável. Os soldados lutavam até o último homem, muitas vezes em ataques suicidas desesperados, que, embora fúteis do ponto de vista estratégico, demonstravam uma determinação assustadora. No meio desse inferno, os civis de Saipan, em sua maioria de origem okinawana e coreana, bem como colonos japoneses, foram apanhados num fogo cruzado literal e figurativo. A sua lealdade era para com o Japão, mas a sua realidade era de sofrimento e medo. A propaganda japonesa, que pintava os americanos como monstros desumanos, tinha criado uma psicose coletiva. O medo da captura era tão intenso que, para muitos, o suicídio parecia a única opção honrosa. Essa mentalidade, embora incompreensível para os soldados americanos, era o resultado de anos de doutrinação e isolamento. À medida que a batalha avançava e as forças americanas empurravam os defensores para o norte da ilha, a situação dos civis tornou-se cada vez mais desesperadora. Encurralados entre o avanço das tropas e os penhascos íngremes que mergulhavam no oceano, eles enfrentaram uma escolha impossível. A propaganda continuava a ecoar em suas mentes, mas a fome, a sede e a visão de seus filhos sofrendo começaram a corroer a sua determinação. Foi nesse ponto de ruptura que a narrativa começou a mudar. A decisão de um pequeno grupo de se render, embora motivada pelo desespero, foi um ato de coragem extraordinária. Ao desafiar a narrativa imposta, eles não apenas salvaram as suas próprias vidas, mas também abriram um caminho para outros. A sua sobrevivência e o tratamento humano que receberam das tropas americanas enviaram uma onda de choque através da comunidade de civis escondidos. A notícia se espalhou não através de panfletos ou megafones, mas através do meio mais poderoso de todos, o boca a boca. A história de que os americanos não eram os monstros que a propaganda descrevia tornou-se um farol de esperança no meio da escuridão. Este foi um momento crucial na batalha, não apenas em termos militares, mas também em termos humanos. Demonstrou que mesmo no meio da guerra mais brutal, a compaixão e a humanidade podiam existir. Para os soldados americanos, muitos dos quais eram jovens e estavam longe de casa, a experiência de lidar com os civis de Saipan foi profundamente impactante. Eles foram forçados a confrontar a face humana do inimigo, a ver as mulheres, crianças e idosos não como adversários, mas como vítimas da guerra. Muitos soldados partilharam as suas rações, ofereceram os seus cantis de água e fizeram o que podiam para confortar os civis aterrorizados. Esses atos de bondade, embora pequenos no grande esquema da guerra, tiveram um impacto profundo naqueles que os receberam. Os campos de internamento, embora longe de serem ideais, tornaram-se santuários de vida. Lá os civis puderam finalmente escapar do horror do combate. Receberam cuidados médicos, comida e um lugar para descansar. As crianças, que tinham sido silenciadas pelo medo, começaram a rir e a brincar novamente. As famílias, que tinham sido separadas no caos, foram reunidas. A vida nos campos não era fácil, mas era vida. E para aqueles que tinham enfrentado a morte nos penhascos, a vida era um presente precioso. A história de Saipan é, portanto, uma história de contrastes. É uma história de brutalidade e compaixão, de desespero e esperança, de propaganda e verdade. É um testemunho da capacidade humana para a crueldade, mas também para a bondade. E, acima de tudo, é um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a escolha de viver, de estender a mão ao próximo e de encontrar a humanidade no outro pode fazer toda a diferença. Os sobreviventes de Saipan carregaram consigo não apenas as cicatrizes da guerra, mas também a memória da compaixão inesperada que lhes permitiu ver o nascer de um novo dia. O eco da propaganda, que por anos moldou a percepção dos habitantes de Saipan,
Era uma força quase tão tangível quanto as balas e os bombardeios. Cada sussurro, cada aviso, cada história distorcida sobre a crueldade americana havia se infiltrado na psique coletiva, criando uma barreira intransponível de medo e desconfiança. As mães, ao apertarem seus filhos contra o peito, não apenas os protegiam do perigo físico iminente, mas também os blindavam contra a ideia de que a rendição pudesse ser uma opção viável. A honra, um conceito tão profundamente enraizado na cultura japonesa da época, era apresentada como algo mais valioso que a própria vida, e a rendição, a antítese da honra, era, portanto, pior que a morte. Essa doutrinação não era acidental. Era uma estratégia calculada, parte de um esforço maior para garantir a lealdade inabalável da população civil e militar. Os líderes japoneses, cientes da superioridade numérica e tecnológica dos aliados, buscavam transformar cada cidadão em um combatente, mesmo que passivo, na defesa final do império. A ilha de Saipan, estratégica por sua localização no Pacífico, era um ponto crucial nessa defesa, e a determinação de seus habitantes em resistir até o fim era vista como essencial. A ironia trágica é que essa mesma determinação, forjada no cadinho da propaganda, levou muitos à autodestruição. Os penhascos, que se erguiam majestosamente sobre o oceano, tornaram-se símbolos dessa escolha terrível. Para alguns, eram o portal para uma morte honrosa, um sacrifício final pela pátria e pelo imperador. Para outros, eram o abismo do desespero, o último recurso de uma vida sem esperança. A visão de famílias inteiras, de mãos dadas, caminhando resolutamente para a beira do precipício, é uma imagem que assombra a memória da guerra. Os gritos dos soldados americanos implorando para que parassem, para que não se jogassem, eram abafados pelo vento e pelo rugido das ondas, mas mais ainda pelo clamor interno da propaganda que ecoava em suas mentes. No entanto, em meio a essa escuridão, a luz da esperança começou a surgir. Tênue no início, mas gradualmente mais forte. A rendição do pequeno grupo de mulheres e crianças e o tratamento humano que receberam foi um catalisador. A notícia, transmitida de boca em boca, de caverna em caverna, desafiou a narrativa oficial. Começou a semear a dúvida, e se os americanos não fossem os demônios que a propaganda descrevia, e se a sobrevivência fosse, de fato, uma opção? Essa dúvida, uma vez plantada, começou a crescer. A fome e a sede, que antes reforçavam a ideia de que a morte era inevitável, agora se tornavam argumentos para a vida. A visão de crianças definhando, de idosos enfraquecidos, começou a pesar mais do que o medo da desonra. O instinto de autopreservação, o desejo inato de viver, começou a superar os anos de doutrinação. Foi um processo lento e doloroso, uma batalha interna tão intensa quanto a que se travava lá fora. Os soldados americanos, por sua vez, também estavam em uma encruzilhada moral. Treinados para o combate, para ver o inimigo como uma ameaça a ser neutralizada, eles se depararam com uma realidade que desafiava suas expectativas. Mulheres com bebês, crianças famintas, idosos frágeis, essas não eram as faces do inimigo que lhes haviam sido apresentadas. A compaixão, um sentimento que a guerra muitas vezes tenta erradicar, começou a emergir. Muitos compartilharam suas rações, arriscaram suas vidas para resgatar civis de cavernas e ofereceram palavras de conforto, mesmo que através de intérpretes. Esses atos de bondade, por menores que fossem, tiveram um impacto profundo. Eles não apenas salvaram vidas, mas também começaram a reconstruir a confiança, a mostrar que a humanidade podia transcender as barreiras da guerra e da propaganda. Os campos de internamento, embora improvisados e longe de serem perfeitos, tornaram-se espaços de cura e esperança. Lá, as famílias puderam se reunir, as crianças puderam brincar novamente
e a vida, de alguma forma, começou a se restabelecer. A história de Saipan é um lembrete pungente do poder da propaganda para moldar a percepção e do custo humano da guerra. Mas é também uma história de resiliência, de esperança e da capacidade inabalável do espírito humano de buscar a vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas. É um testemunho de que, mesmo quando tudo parece perdido, a escolha de viver e de estender a mão ao próximo pode ser o ato mais revolucionário de todos. Em memória dos penhascos de Saipan, onde a vida e a morte se encontraram em um confronto brutal, serve como um aviso e uma inspiração, um lembrete de que a humanidade, em sua essência, sempre busca a luz, mesmo na mais profunda escuridão.